pensada com a temática do mar. A nossa ideia partiu portanto, do livro Lendas no Imaginário Açoriano, do Avelino Santos e de Lúcia Santos. Portanto, todo o desfile se centra nesta questão das lendas, os carros são alusivos a essas lendas, que já passamos a explicar mais tarde. E isto porquê? Porque as lendas, quando contamos uma lenda, não é uma história, fatos verídicos, fatos históricos. Uma lenda, uma pessoa quando conta vai acrescentando a sua imaginação, uma fantasia, e foi por isso também que quisemos, que adaptámos, e o cortejo é o resultado disso, com a nossa imaginação, fantasia. Aqui o primeiro quadro temos o Rei dos Mares, simboliza o poder do mar, é um misto de Neptuno e Poseidon. É o Senhor das Águas e é acompanhado por 6 músicos, que são os Guardiões dos Mares. Estes Guardiões dos Mares zelam pelo mar, pretendem preservá-lo e neste momento não estão a tocar, mas eles têm uma parte que tocam e anunciam esta festa que vem, este desfile. Já vemos aqui também o primeiro carro, este primeiro carro que, se não estou em erro, simboliza as portas do mar, a simbolizar a entrada e saída do povo pelo mar da Praia da Vitória. Exatamente, como somos uma cidade banhada pelo mar e vivemos numa ilha, não é? Este primeiro carro, denominado as Portas do Mar, significa, portanto, a sua intenção é simbolizar as portas do mar, que são o ponto de entrada e de saída a nível profissional, a nível de estudos. Os nossos jovens têm de sair, mas queremos sempre que eles voltem. Portanto, há sempre um convite a ir, mas a voltar. Portanto, há sempre que ir buscar mais e melhor, mas que voltem e que regressem à sua terra. Vemos aqui novamente a presença do azul, que nos faz claramente lembrar o mar, e temos aqui dois figurantes que estão aqui a simbolizar o quê, no fundo? Estas duas figurantes são a Leonor Azevedo e a Inês Santos, duas jovens lindíssimas da praia. Vemos aqui que há uma forte expressão de contentamento de vê-las ali naquele carro, não é assim? Elas simbolizam a entrada e a saída dos jovens que têm de ir às vezes à procura de um futuro melhor, prosseguem os seus estudos, voltam, outras formações, empregos, mas regressam sempre. Muito bem, estão aqui vestidas de branco. Há aqui alguma particularidade na escolha destas cores? Portanto, em relação ao mar, era a alegria, a claridade, o branco e o prata, com o contraste da onda do azul do mar. Estava há pouco a referir a questão dos estudantes, da entrada e saída de pessoas, de população da ilha, porque realmente quem vive na insularidade tem destas coisas. Exatamente, é uma parte boa e pode ser vista como uma vantagem e uma desvantagem, mas temos sempre que tirar o melhor destas situações e é como disse há bocadinho, há que ir e voltar. Portanto, é importante referir isso, sair por um período de tempo, mas é importante voltar para a sua terra natal. E mesmo que não voltem, por exemplo, os imigrantes vêm sempre cá de férias de verão, as pessoas, a praia, a ilha é um sítio encantador de verão, de inverno, temos sempre imensas atividades culturais, tradições que temos que manter e daí também a importância destas jovens participarem neste tipo de desfiles e eventos. Estes carros, não falámos ainda de toda a equipa que compôs e que fez com que estes carros estivessem aqui, quem os construiu. Estamos a falar de uma equipa de mais ou menos quantos elementos? É uma equipa muito complexa, com várias áreas de... Portanto, quem os concebeu, a Madalena imaginou tudo, o conceito, o professor Juvenal Castro executou a ideia, acompanhado de uma equipa de pintores, carpinteiros, serralheiros. Portanto, há todo um leque aqui de pessoas envolvidas que trabalharam meses para isto correr bem e chegar a este resultado final fantástico, na minha opinião. Estamos agora a ver o primeiro, aliás, o segundo quadro figurativo. Temos aqui mais um grande número de figurantes no desfile. Sim, este grupo a pé são as ilhas, são jovens de cá, que representam as 9 ilhas dos Açores. Todas as nossas ilhas têm os seus encantos, tal como elas, e cada uma representa a cor da sua ilha. Para quem está lá em casa não está a ver, mas a Rita está com uma cara de contentamento, uma coisa que é completamente visível. Temos aqui as várias pessoas que compõem os quadros
figurativos a passarem e a fazerem questão de a cumprimentar, porque isto realmente há laços que se fundem neste tipo de eventos. Foram meses e meses de trabalho, foi um grupo excelente, com a participação e o empenho de todas, e estão todas de parabéns, porque cada uma tem as suas vidas, as suas profissões, a escola, umas conciliam férias, outras conciliam trabalhos, e nem sempre é fácil compatibilizar horários, costureiras, ensaios. É preciso muita dedicação. E uma logística também muito bem organizada. Também se vai aprendendo com o passar do tempo, vamos vendo o que é que há a melhorar, o que é que há a alterar para as coisas correrem bem. Tenho ainda a acrescentar que este grupo também tem uma relação com a lenda da Atlântida, que, como toda a gente conhece, não é, que deu origem às 9 ilhas dos Açores. Portanto, já é outra referência às nossas lendas. Estava a falar há pouco da questão destes figurantes terem cada uma cor de uma ilha dos Açores, porque isto é um desfile que acontece na Praia da Vitória, mas as outras ilhas também podem marcar presença. Exatamente, e aqui, como disse, todo este cortejo, este desfile foi baseado literalmente no livro Lendas no Imaginário Açoriano, portanto não é uma lenda comum à nossa Praia da Vitória, são lendas dos Açores todos, e inclusive há lendas aqui em específico, que são conhecidas cá como um nome, no Pico com outro nome, mas acabam de ser a mesma lenda. Vemos já o segundo carro do cortejo de abertura das Festas da Praia 2019, seres marinhos, a lembrar o fundo do mar dos Açores e as suas espécies, que são variadas. Sim. Este carro tem um mix de cores, de luz, de fumo, de corais, as pedras vulcânicas, todo um mix aqui. Estes seres marinhos, portanto, esta nossa intenção baseou-se, a Madalena quis se basear numa exposição do Nuno Sá, que aconteceu cá na nossa ilha, em que havia imensa cor e muitas referências ao fundo do mar, com aquelas cores, aqueles contrastes. E isto simboliza o fundo do mar dos Açores, não só da nossa praia, como é óbvio que me estava a dizer há bocadinho, dos Açores em geral. Existem imensos seres marinhos, peixes que voam, águas vivas, que é o próximo grupo, e já... Águas vivas que este verão, Deus nos salve delas, porque elas realmente querem vir para o nosso mar dos Açores. Se fossem todas como estas que vêm aí, era melhor. Portanto, as águas vivas é isso mesmo que estava a dizer. São seres que nem sempre são apreciados exatamente por esses dissabores das praias e dessas situações. Contudo, quisemos, é tal coisa também como as lendas, quando contamos, damos mais ênfase, mais imaginação, criatividade, e estas águas vivas são isso mesmo, são águas vivas lindas, elegantes, a dançar, felizes da vida, e sei que não vão causar dissabores a ninguém. Vimos aqui este segundo carro que acabou de passar por nós, é um carro cheio de pormenores, há de ter sido um dos carros com mais pormenor até agora. Esperem pelo último. Portanto, a Rita já está aqui a levantar o véu para quem está lá em casa. Podem esperar que o último carro, pelos vistos, é um carro cheio de pormenor. São todos, cada um com os seus detalhes. São todos muito... Há detalhes mais pessoais, há detalhes mais gerais, há detalhes mais específicos de uma lenda, de uma situação, mas todos têm os seus pormenores. Mas aquele em especial, há ali uma grande aposta nos detalhes. Sim, aquele tem ali os elementos engraçados que as pessoas em casa vão reconhecê-los. Rita, o que é mais a dizer agora deste terceiro quadro figurativo? Novamente a questão das águas vivas, não é assim? E dos seres do mar, que têm uma variedade enorme. Portanto, temos as águas vivas, temos um peixe voador aqui também, alusivo aos nossos pescadores, uma homenagem a eles, que também incide noutra parte do desfile, com as lendas sobre eles. Há aqui uma lenda que é a lenda, tem um nome muito específico, esta lenda de que fala, não é assim? Como é que a lenda dos diabretes, não é assim que se diz? Sim, mas essa é alusiva a este próximo carro. A lenda dos diabretes, como eu disse há bocadinho, na terceira é conhecida como a lenda dos diabretes, em São Jorge como a Noite dos Carianos e no Pico, por exemplo, a Noite dos Labrigos.
E no fundo, qual é a história que esta lenda conta? Essa história diz que no dia 2 de fevereiro, especificamente neste dia, os pescadores não iam ao mar, nestas ilhas todas. Porquê? Porque haviam diabretes que havia diabretes que lhes faziam com que a pescaria corresse mal. E então evitavam sempre ir neste dia. O que é que acontece? Um dia um pescador da Terceira, muito corajoso, lembrou-se que havia de comer alhos para prevenir os seus azares e não só comeu alhos, como levou uma réstia de alhos ao pescoço. E há um pormenor aqui que vão reparar. Neste terceiro carro, não é assim? Sim, ali no meio do carro é assim? Fazem aqueles alhos ali. E é exatamente por causa disto. O pescador viu uns vultos diabólicos já à beira da água, mas não lhe fizeram mal e resistiu, sobreviveu. Mais 2 elementos neste carro, cada uma com a sua cor, mas o brilho é uma coisa que não nos salta à vista, não é assim? Exatamente, são 2 jovens também lindíssimas, eu esqueci de apresentar as outras, mas esta é a Margarida e a Sara, 2 jovens praenses também, que têm uma relação, portanto têm situações familiares de saíram da ilha para estudar, emigraram, e são essas as tais situações que eu dizia da entrada e saída. O carro tem a forma de um peixe e é também uma alegoria, portanto é uma homenagem aos nossos pescadores que, exatamente por causa desses diabretes, encontram imensas adversidades no seu dia-a-dia, não só na pesca, mas também no dia-a-dia portanto, do cotidiano da sua vida. São várias as lendas ligadas ao mar que nós conhecemos e que também contam a história dos Açores e de Portugal, nomeadamente as lendas das sereias que enfeitiçavam os pescadores. Exatamente, essa será a próxima. Portanto, já estamos aqui a antever alguma coisa, não é assim? Já vimos quantos carros até agora? 3, não foram? Este é o 4º e último. Aqui temos um grupo de gaivotas do mar e da terra, porque o mar e a terra são a nossa envolvência, digamos assim, representam esta união, esta dualidade, o entrar, o sair, o saber viver bem, elas estão elegantíssimas a dançar com a felicidade. As gaivotas, aqui também há uma nota a referir que é as gaivotas normalmente anunciam alguma coisa e neste caso preparam o grandioso final, o desfecho mágico deste nosso desfile. Com a próxima lenda da sereia. Este desfile, a vertente do chão, é uma vertente que é tão forte como a dos carros alegóricos. É. E são 3 grupos de jovens, cada um com a sua especificidade, com a sua alegoria, com as suas representações e acho que condizem, portanto, foram estudados de forma a estarem relacionados com a lenda que os antecipa ao sucesso. Bem, 4º e último carro, sereia encantada, a simbolizar as tais fantasias dos pescadores, não é assim, Rita? Exatamente. Este é o último carro com a Maria Pereira, uma jovem lindíssima, uma sereia. E, portanto, é um cavalo marinho. Esta lenda diz que os pescadores, havia um pescador que vivia atormentado porque havia sempre uma sereia na praia e o pai avisava-o para não ir ao mar, para não ir para a praia. E um dia, teimoso, lembrou-se e foi à praia contra a vontade do seu pai. Reparou que a jovem tinha umas guerras e era diferente de todas as outras. Pegou-a pelos braços. Está linda. Bem, Rita, novamente aqui deslumbrada com quem está no carro alegórico. Ela, a Maria, se não estou em erro, foi considerada Miss Açores. Como é que foi? Alguma coisa do género. Foi premiada até, não é assim? Foi premiada até nesse sentido. Sim, exatamente. É outra jovem praense que também saiu da ilha para estudar, seguir o seu futuro. Entretanto, participou nesse concurso das Misses e é uma jovem lindíssima. Faz jus à sereia. Esta é uma sereia com uma cauda super trabalhada. Este carro, todos os pormenores foram trabalhados. Os tecidos, as forras das carpintarias, as tintas, diversos tipos de tintas, de iluminação, de materiais. Portanto, aqui ao nível do vestuário, quem é que esteve responsável pela questão
da roupa, do vestuário destes figurantes e respectivos elencos dos carros alegóricos, de pessoas, personalidades que compõem estes carros alegóricos? Este desfile tem 51 figurinos e não foi sempre a mesma pessoa ou o mesmo grupo de pessoas a executá-los. Portanto, atribuímos vários grupos a várias pessoas, nomeadamente ao Etis, que executou a parte dos carros alegóricos, do Rei dos Mares, daquela água viva mor, água viva gigante. E depois temos a Senhora Esmeralda Aguiar, que executou as ilhas e as águas vivas, cria eventos para os diabretes e para o peixe voador, a Senhora Odília Linhares para o grupo dos Guardiões dos Mares e a Aldosíndia Correia e a Ana Paula Costa para as gaivotas, as quais eu agradeço imenso, em nome da nossa equipa, todo o trabalho e dedicação que tiveram a este projeto.